Fala pessoal, nós vamos agora resolver aí a nossa prova de física do concurso para o CBM Pará, né? Que foi agora para a Praça Soldado. A gente já tem a resolução da prova de oficiais. A gente tem a aula de elaboração de recursos para a prova de oficiais. Agora vamos aqui desenvolver as questões que caíram aí para a Praça do CBM Pará 2024. Beleza? Pessoal, se esse material aqui de alguma forma te ajuda, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Se você está se preparando para outro concurso bombeiro militar, aqui na descrição tem um site que tem várias turmas abertas, em andamento e previstas, beleza? Entrem nos grupos e fiquem no aguardo de outras turmas. Temos aí vários editais iminentes para bombeiro militar. Mas a galera que é do Pará, que fez a prova, boa parte aqui dos que irão assistir serão aprovados. Eu já vi aqui algumas notas nos grupos, e aí só iniciem a preparação para o teste físico e as demais etapas. Começa a cuidar na alimentação, beleza? E fazer a atividade física regularmente, se preparando aí para as próximas etapas. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão bem bacana, uma questão pegadinha. E se houver aqui, gente, alguma possibilidade de recurso, eu falo a vocês aqui. Eu vou ser bem sincero, quando há possibilidade de recurso, show de bola, quando não há, também eu vou falar. Aí, às vezes, alguns alunos querem, às vezes, forçar a barra, né? Professor Wendel, tem nessa questão aí, tem recurso. Eu não me comprometo, porque não adianta. Eu entendo, eu já trabalho com cursinhos, vestibulares, Enem há muito tempo, e eu sei quando a banca vai acatar ou não. Por exemplo, oficiais, a gente elaborou 3 recursos. Por quê? Porque tinha coerência. Os 3 recursos, dois eram porque o conteúdo estava fora do edital, e um é porque o assunto, na verdade, a questão, a resposta dava um diferente da alternativa. Não tinha alternativa exata, tinha próximo, mas enfim, a banca considerou a proximidade. Então, mas também é uma questão que cabia recurso. Aqui, provavelmente, até o momento eu olhei, vamos analisar aqui com calma. Se tiver, eu digo a vocês, né? Caso alguém suba com velocidade constante, e o bizu dessa questão, a palavra-chave da questão é essa palavra aqui, ó, velocidade constante. Aí o menino falou assim, professor, ainda mais velocidade não estava no edital, beleza, perfeito. Ele está cobrando conhecimento de velocidade, não. Ele está cobrando aqui conhecimento de segunda lei de Newton, força resultante. Portanto, então essa pessoa suba por uma corda presa ao teto, a intensidade da força média que essa pessoa puxa a corda, beleza. Eu tenho que entender, gente, que a força resultante aqui, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Show de bola? Então, quando ele puxa a corda, né, para baixo, a corda está puxando ele para cima. É ação e reação também. Então, no caso, para cima tem atração na corda. A força que a corda, né, ele vai exercer na corda, que é a força que ele puxa, né, para subir. Ó. Ele puxa a corda para baixo, a corda joga ele para cima. Só que para baixo tem uma força que é o peso dele. Então, vai ficar assim, a força resultante vai ser tração menos o peso. É igual a massa vezes a aceleração. Só que como a questão fala que a velocidade é constante no momento da subida, a aceleração é nula. Então, se a. Gente, quando ele fala que não há mudança de velocidade, velocidade constante, eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme, nesse caso da subida. Então, não há aceleração, a aceleração é zero. E qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Aí vai ficar t menos p é igual a zero. E o t menos p só dá zero se eles forem iguais. Então, eu vou passar o p para o segundo membro. T é igual a pressão não, peso. Alternativa correta aí, letra B de bola. Não tem o que discutir. Essa questão tá bonitinha. Essa questão tá maravilha. Essa questão tá pancada. E a gente vai para a próxima, tá? Não vai perder tempo aqui, não. É só comentário, que não é revisão. É só o comentário da prova que vocês já fizeram. Ah, ainda mais eu vou fazer outro concurso. Beleza. Aí tu já vai ter noção de como a banca Sebrasp cobrou, né, a prova para praça no ano de 2024. Totalmente diferente
da prova cobrada para a praça pela banca OCP de 2022, 22, exatamente. Foi uma prova totalmente fora da curva, viu? Mas essa aqui não, essa aqui tá belezinha, tá legal. Aí essa questão é onde alguns alunos me trouxeram algumas situações. Ué, será que não cabe recurso? Vamos ver se cabe, né? Considere que um prédio esteja em chamas, que uma pessoa esteja no quarto andar desse prédio, a 10 metros de altura, e que a única saída possível para essa pessoa seja a janela. Considere ainda que uma cama elástica tenha sido colocada no solo para amortecer a queda dessa pessoa, caso ela pule. Veja que até aqui, ó, ele não fala, despreze a resistência do ar, despreze quaisquer forças dissipativas, despreze o atrito. Ele não fala. Então, aqui não é um sistema conservativo. Porque todas as questões difíceis que trouxer um sistema conservativo, ela tem que expressar. Dizer assim, considere o sistema livre de forças externas, ou livre de atritos, livre de resistência do ar. Então, vai ter que dizer alguma coisa. Aqui ele não disse. Então, é um sistema real. Com base nessa situação hipotética, considerando que essa pessoa tenha pulado, julgue os itens seguintes. Banca Sebrasp, ela tem um padrão de certo e errado. Então você vai ver que boa parte das questões é isso, certo ou errado. Mesmo sendo A, B, C, D, E, é certo ou errado. Você vai ver. Primeira afirmativa. A energia potencial gravitacional dessa pessoa irá se transformar em energia cinética durante a queda, antes de atingir a cama elástica. É verdade. Não, Edu, não é verdade, não, porque não é um sistema conservativo. Gente, ele não generaliza, ele não fala assim, ó, onde é que estaria errado? Eu ia considerar errado quando? Quando ele falasse assim, ó, toda a energia potencial gravitacional, no caso é a mecânica, né, dessa pessoa, irá se transformar em energia cinética. Pronto, aí estaria errado. Por quê? Porque tem atrito, tem resistência do ar. Então não é toda, mas a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética? Sim. Não toda, mas vai se transformar. Então é uma questão que não cabe recurso. Ah, Edu, mas eu quero entrar. Beleza. Mas eu acredito que a banca não aceita. Por quê? Porque ela está sendo clara. Ela não colocou que o sistema é conservativo. E ela não está generalizando. Ela está dizendo que a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Outra situação que colocaria em erro. A energia potencial gravitacional dessa pessoa irá se transformar integralmente em energia cinética. Estaria errado. Por quê? Porque é um sistema não conservativo. 2. Ao atingir a cama elástica, a energia potencial gravitacional e a energia cinética dessa pessoa serão transformadas em energia potencial elástica. Serão transformadas em energia potencial. Verdade também. Aí outro questionamento, professor, mas essa cama aí, ela está no solo? Está no solo, gente, mas a cama, vamos lá, ela está no solo, a base dela, mas a cama, a parte mesmo, fica além do solo. Por isso que quando a pessoa bate, ainda tem energia potencial gravitacional e tem cinética. Ah, mas está no solo. Gente, essa cadeira está no solo, pessoal. Mas eu estou aqui sentado, né, acima do solo. A questão eu vou considerar a cadeira no solo, então não tem também possibilidade, na minha opinião, possibilidade de recurso. Se algum outro professor, algum mestre aí, ele tiver a possibilidade de elaborar um recurso, tudo bem, tá? Mas eu acredito que não tem a possibilidade de recurso aqui. Ao final, não houve perda de energia. Aqui é falso, gente. Por quê? Porque ele não diz que o sistema é conservativo. Aí outro erro, professor Wendel, ao final, que final é esse? Isso aqui não vai interessar para o problema. Analisando agora com calma, não vai interessar. Por quê? Onde é que a questão está errada aqui? Ó? Não houve perda de energia, é um sistema não conservativo. Ah, mas ele não disse, mas ele não precisa dizer. Ele só precisa dizer se ele considerar o sistema conservativo. Aí ele vai dizer, despreza a resistência do ar. Pois toda energia potencial gravitacional será transformada em energia cinética. Aqui outro erro, porque toda energia potencial gravitacional lá em cima vai se transformar em energia potencial elástica lá embaixo. Só que mesmo assim, qual vai ser o final do evento? O final do evento vai ser quando ele bater na cama, quando ele comprimir toda a cama, quando ele subir de novo, porque ele vai ficar batendo, né, até a energia toda ser dissipada. Ele vai pula na cama elástica uma vez, aí você pula uma vez, aí ó, você pula dessa altura. Aí você pula, a altura diminui, pula, a altura diminui, pula, a altura diminui, até parar. Alternativa correta 1 e 2, letra C. Questãozinha 43, questão boa, questão tranquila, questão de hidrostática.
Uma pessoa com os pulmões totalmente cheios de ar, se uma pessoa se mergulhar em um rio sem que o ar em seus pulmões seja expelido, então quanto maior a profundidade, maior será a pressão hidrostática dentro da água. Gente, simples assim. Eu até falava, gente, ó, a pressão ela depende da profundidade, a pressão hidrostática depende da profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Lá nas aulas eu falava até daquele submarino do Titanic, né? Que ele foi implodido, enfim. A massa do corpo não vai mudar, porque o cara não vai emagrecer nem engordar durante a descida, né? A não ser que ele engula a água, né? Ele vai começar a engordar, enfim. E se ele inchar, ele vai ganhar massa por conta da água, né, Wendel? Ele vai aumentar o volume, enfim, não vai acontecer isso, obviamente, né? Então, essa letra B sem questionamento. O valor do impulso não muda porque o volume não muda. A densidade do corpo não muda porque nem a massa e o volume não mudam. Então, vamos lá, vamos. Uma questãozinha bacana de termometria, escalas de temperatura. Aí eu vou direto ao ponto, porque vocês já fizeram a questão, já leram, já até corrigiram, enfim. As alternativas, pessoal. A temperatura de 212 é maior que 100. Não, corresponde a 100. Aqui no texto inicial ele diz. Ó, pode ler, dar um print aí, sei lá, pausa o vídeo e lê. Ele vai falar que ponto de fusão e ebulição, 32, 212. Ponto de fusão e ebulição, 0 e 100. Escalas Fahrenheit, escala Celsius. Então não é maior, é igual. Então elimina a letra A. Elimina também a letra B, por quê? Porque ele está dizendo que 0 corresponde a menos 32. Não, 0 corresponde a 32 positivo. Elimina a letra B. Letra C, que será a resposta, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Se a temperatura corporal de uma pessoa atingir 3 dígitos na escala Fahrenheit, no caso eu vou colocar 100, tá? Então vai ficar assim, ó, temperatura Celsius sobre 5 é a temperatura Fahrenheit, aquela formulinha, né? Menos 32 sobre 9. Então aqui eu vou saber qual é a temperatura Celsius. Eu sabendo a temperatura em Celsius, eu vou saber qual é a situação dessa pessoa. Se ele está no estado febril, é correto. Se não está no estado febril, é errada a letra C. Mas nesse caso aqui vai dar ali, dá 68, passo 5 multiplicando, divide por 9. Isso aqui dá 37,7 graus Celsius aproximadamente. E 37,7 está entre 37,3 e 37,8. Ele está no estado febril, que é o que diz a alternativa C. Então pode marcar a letra C aí sem molecagem. A letra D e E são absurdas, né? Os termômetros de Belém do Pará durante o verão dá 0 Fahrenheit. 0 Fahrenheit é menos 32 graus Celsius, pessoal. Tá até longe, não é isso? Deixa eu ver. Não, não é isso não. 0 Fahrenheit. Tá. É abaixo de 0, né? Porque 32 corresponde a 0. Então não é isso não. 32 não. Uma pessoa, a temperatura corporal 122 estará no estado normal. Não, gente. Se 100 a pessoa já está com febre, imagine 122. Então deixa pra lá. Desculpa, 100 está no estado febril. Febre, né? Então não é normal. Não está no estado normal. Letra C, bonitinha, questão beleza, sem possibilidade de recurso. A questão 45, como eu disse a vocês, ó, gente, pra você ter uma ideia. Assinale a opção correta. Aí você vai ter que analisar. Ele não faz uma pergunta específica. Essa aqui ele fez uma. Não, não fez uma pergunta específica, né? Aqui também, a opção correta, aqui a opção correta. Essa questão a gente tem que fazer praticamente todas, mas na primeira a gente já mata o problema. Aí teve um aluno que me perguntou, ué, isso aí não tem duas respostas corretas, não? Não, somente uma. É, calor, energia transferida, cedida ou recebida pela substância em função da diferença de temperatura. O calor específico de um corpo é a quantidade de calor que uma substância necessita para variar em 1 grau Celsius para cada grama de substância. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Considerando uma caloria correspondente a uma quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama da água em 1 grau Celsius, então para que se varie a temperatura de 400 gramas de água, de 20 para 70, a água necessitaria receber 8.000 calorias, 8 quilocalorias. Então vai ficar assim, ó, Q, M, C, delta T. O quê? Bora ver quanto é que eu preciso, gente.
A massa, 400. O calor específico da água é 1. A questão disso lá, ó. E a variação de temperatura, pessoal, é de 20 para 70. Ou seja, 50. 50. 50. Estamos certinho aqui. 4 vezes 5 dá 20. 20.000 calorias. É, tá certo, né? Vai receber positivo 20 quilocalorias. É superior a 8, né? 400. Água de 20 para 70 é 50. 5 vezes 4, 20. O calor específico da água é 1. A letra A. É mais que 8.000 calorias. 1 quilograma de água em 10 graus Celsius. Então ficaria 1.000 vezes 10. Daria 10.000. Então não daria 10.000 seria 10 quilocalorias e não 1 quilocaloria. 10 gramas de água de 30 para 10 receber. Não, gente. Primeiro que eu nem vou fazer a conta, porque se ele está diminuindo a temperatura, ele vai perder calor. Então essa questão parece que daria certo a resposta. 10 vezes 20, 200. 200. Só que 200 não era receber, era ceder calor. Então o erro está bem aqui. E aqui, 200 vezes 20. 200 vezes 20 vezes 1. 200 vezes 24.000. E não 400. Então, 200, 200 vezes 40, 8.000. 200 vezes 40, 8.000. Menos que 4.000 está errado. Letra A, bonitinha. Depois você faz a conta com calma que você vai chegar na expressão. Essa questão, pessoal, eu fiz. Todas as questões a gente trabalhou, né, de forma indireta nas turmas, né? Somente na mentoria de física. Mas essa aqui eu fiz na revisão apostas finais, era a 19ª questão. Praticamente igual. Era um copo de vidro que se enroscava e outro copo de vidro parece que os dois tinham o mesmo coeficiente. Aí parece que eu jogava a água fria no de cima, ele contrai e colocava o de baixo no água quente. Aí eu vou soltar. Então aí, considerando que o coeficiente de dilatação do latão seja muito superior ao do vidro, é correto afirmar que se um vasilhame de vidro comum com sua tampa feita de latão totalmente rosqueada for esquentado, a tampa irá crescer. Gente, se os dois estão sendo esquentados, quem tem maior coeficiente dilata mais? Letra C. O vidro e o latão não. Letra C não. A tampa irá crescer mais que o vidro. Letra E. Quase que dava erro aí, gente. Quase que eu marcava errado. De tamanho e forma igual, não. Quem tem maior coeficiente dilata mais. 47. Caso acenda uma lareira com chaminé fechado em sala completamente fechada, é correto afirmar que a pressão dentro da sala irá crescer. Se aumentar a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, então vai ficar mais pressionada ali. Tem até aquela formulinha, né? Pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante, né? Que é igual a NR. E NR é constante, né? Então, se eu jogar o T para lá, pressão vezes volume é igual a nRT, que é aquela equação dos gases. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão, que o volume permanece o mesmo. Então, como essas duas aqui são constantes, está correto. A temperatura dentro da sala irá aumentar. A temperatura dentro da sala irá aumentar. Claro, né, gente? Vai acender uma lareira, pelo amor de Deus. A energia cinética média das moléculas não irá se alterar. Falso. Por quê, Wendel? Porque se tu aumenta a temperatura, tu aumenta a energia cinética média das moléculas. A energia interna. Quase.
estão associadas aí, né? Temperatura, gente, a agitação das moléculas. Então, se tu aumentar a temperatura, aumenta a velocidade, consequentemente, aumenta a energia cinética média. 1 e 2 estão corretos. 48. Um motor a combustão de um carro, exemplo de máquina térmica, fonte fria é o ambiente, a fonte fria é o meio ambiente, a uma temperatura de 300 Kelvin, e a fonte quente são os gases aquecidos pela explosão do combustível a uma temperatura de 300. Então, metade, ó, a temperatura é metade, vai ser 50% do rendimento. Se esse motor fosse uma máquina térmica real, o seu rendimento seria superior a 90%. Primeiro eu vou calcular o rendimento de Carnot, né? O máximo rendimento de Carnot. 1 menos T2 sobre T1. Rendimento: 1 menos 300, temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Isso aqui vai dar 0,5. Por quê? 300 por 600 dá meio, né? 0,5. 1 menos 0,5 dá 0,5. O rendimento é 50%. Rendimento máximo. Rendimento máximo. Então, falso. Se fosse uma máquina térmica ideal, o seu rendimento seria próximo de 50. Exatamente próximo. Por quê? Porque esse aqui é o máximo, pessoal. Tá? Ela é uma máquina térmica ideal, mas assim, pode ser que seja menos, mas não, mas é próximo. Pode ser próximo de 50%. Tá certo a letra B, mas vamos ver se tem alguma alternativa mais bonitinha, né? Se tiver, a gente marca. O calor fornecido pelos gases quentes é totalmente convertido em trabalho. Falso. A segunda lei da termodinâmica não permite isso. É impossível transformar todo o calor em trabalho. Tem que ter um calor rejeitado para a fonte fria. Haverá situações em que o calor fornecido pela fonte quente será inferior. Falso, gente. Não tem como eu rejeitar mais calor do que eu receber. Eu vou rejeitar de onde? Então, não tem condição. Quando o carro estiver parado, mas com o motor em funcionamento, todo o calor da fonte quente vai para a fonte fria. Gente, ó, se o carro estiver parado, não vai haver movimento, não vai haver trabalho final, né? Mas o motor está girando, né? Enfim, aqui foi uma pegadinha, viu? Ah, se não vai haver movimento, não vai haver trabalho, então todo o calor da fonte quente vai ser para a fonte fria. Verdade, mas tem que se ligar que quando o carro está ligado, o motor está girando. Liga o carro para você ver lá como fica rodando lá, né? As coisinhas, enfim. Letra B de bola, corretinha. Essa aqui eu não gostei dessa questão, ela é uma questão, eu não achei legal, né? Parece-me que questão 49, na formação das nuvens há um acúmulo de cargas elétricas em um lado da nuvem. Verdade. Verdade, 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 verdade. Verdade. Foi a única questão que eu não gostei. Na formação das nuvens, os raios, né, gente? Há um acúmulo de cargas elétricas em um lado da nuvem. Lado de fora, lado de dentro. Normalmente, esse acúmulo de cargas é em toda a superfície. Mas quando ele fala em um lado da nuvem, em um lado da nuvem. Ah, cara, faz sentido. Em um lado da nuvem. É o acúmulo de cargas. Eles vão se acumular em um lado, vai gerar uma diferença de potencial e vai haver uma descarga. Segundo. Deixa eu acho aqui. Um está correta. 2. No solo, por indução, há um acúmulo de cargas opostas na superfície em contraposição às cargas elétricas mais próximas da nuvem. É por isso que acontece a descarga. Verdadeiro. Um raio acontece quando o campo elétrico gerado pela diferença de potencial entre a nuvem e o solo é maior que a rigidez elétrica do ar. Vai ter que passar, né? Essa questão aqui foi, eu achei ela muito um tema, formação de raios. Tá associada à eletrostática, né? Enfim. E a questão, gente, a questão mais fácil, uma das mais fáceis foi essa aqui, ó. O som. Por que, Wendel? Caraca, gente. Ele quer.
O cara vai manusear a eletricidade. Capacete metálico é molecagem. Capacete de plástico, botas de couro, luvas de polímero, letra B. Capacete de plástico, botas metálicas, luva com dedo descoberto, pelo amor de Deus. Capacete metálico, vai embora. Dedo descoberto, vai embora. Letra B. Isso aqui foi fácil, pessoal. Pelo amor de Deus. Foi de bola, então fechamos aí. Na minha concepção, não tem possibilidade de recurso em nenhuma questão. Aquela lá que. Ah, Wendel, se você tiver digamos assim, Ah, meu Deus do céu. Algum questionamento, alguma questão, algum argumento convincente, me manda. Eu posso até te auxiliar, né? Se tem, se cabe, se não cabe. É importante. Beleza? No mais, pessoal, valeu e até os nossos próximos. Eu desejo a aprovação de vocês e até os nossos próximos encontros aí. Tamo junto.